colocar na transparência? Quem é que está operando? Hein? É lá em Riba, como diz o Provérbios, capítulo de número 2. São 21 versículos. Nós estamos aqui exatamente, 22 versículos. Estamos aqui exatamente para isso, irmãos, para meditarmos a palavra do Senhor. Então eu queria que os irmãos lessem comigo todos esses 22 versículos. Vamos ler juntos, igreja? 1, 2, 3. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela. Verso 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os que aleivosos serão dela exterminados. Amém. Não vou dizer Deus abençoe a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é sempre bênção para as nossas vidas, e ela já foi abençoada desde o dia que o Espírito Santo inspirou o autor para escrevê-la. Quero dizer aos irmãos que o livro de Provérbios, que nós lemos o capítulo de número 2, desses 31 versículos que fazem parte desta importante porção da Bíblia Sagrada. Diz os sábios que estudar provérbios é estar estudando na escola superior de sabedoria. Provérbios. Esse livro que nós lemos parte dele pertence ao que os estudiosos chamam de literatura da sabedoria do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento tem algo que nos ensina muito sobre sabedoria, é este livro. Estudar provérbios é fazer um doutorado com o sapientíssimo Salomão,
o homem mais sábio que já pisou nesta terra. Os salmos são poesias dirigidas a Deus. Provérbios são dirigidas aos filhos dos homens. Os irmãos podem ver que o livro de Provérbios, ele fala mais com o homem, especialmente no relacionamento interpessoal, do que o nosso relacionamento para com Deus. Os salmos é um relacionamento adequado com Deus, e segue Provérbios um relacionamento adequado com as pessoas que nos cercam. Então, irmãos, Provérbios, se a gente lê todo esse livro, são sentenças curtas. Os irmãos podem ver que cada versículo de Provérbios parece que é um assunto. São sentenças curtas, advindas de uma experiência longa de um homem que passou por várias experiências e depois ele escreve esses provérbios para nós. Então, irmãos, qual o tema de Provérbios? O tema deste livro, se podemos resumir em uma só palavra, o tema de Provérbios é sabedoria. Pronto. Se podemos inserir ou resumir em uma só palavra, querida igreja, essa sabedoria é uma habilidade, uma perícia, é o uso correto daquilo que é chamado de conhecimento. Existem milhões de pessoas que conhecem muito e sabem pouco. Adquirem muito conhecimento, talvez através de livros, mas não têm a aplicabilidade correta do conhecimento na sabedoria do dia a dia. Provérbio trata de assuntos importantíssimos para o bem viver. Por exemplo, é em Provérbios que nós aprendemos um uso correto da nossa língua ou das nossas palavras. É exatamente em Provérbios que a gente aprende a manusear este membro do corpo chamado língua, que a Bíblia Sagrada, de uma maneira figurada, diz que é igual um leme de um navio. E é exatamente as nossas palavras que dirigem as nossas vidas. O livro de Provérbios nos ensina a saber tratar o dinheiro, saber escolher as nossas amizades. O livro de Provérbios fala muito sobre o relacionamento familiar. Muitas pessoas crentes, cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, e que erram frontalmente ou tremendamente no relacionamento familiar. Por causa de quê? Por falta da sabedoria, ou de conhecer os conselhos, ou aplicar os conselhos que estão inseridos aqui neste livro. Provérbios nos ensina muito sobre a vida sexual. Provérbios nos ensina sobre tentação. Provérbios nos adverte sobre adultério, inclusive neste capítulo que nós acabamos de ler. Provérbios nos fala sobre a ganância. Ele ensina sobre como a pessoa está inserida de poder na vida. Alguém diz assim: quer provar um homem ou uma mulher? Coloque poder na mão dele ou dela. Provérbios nos ensina sobre tudo isso. E ele nos ensina a se sair corretamente ou agir corretamente nos nossos negócios. Correto, irmãos? Mas Provérbios nos ensina a ser honestos, diligentes, bom vizinho, cidadão ideal, modelo de marido, de pai, de mãe, enfim. O que é que aí pergunta-se assim: o que é que Provérbios não ensina? Se nós estivéssemos sempre matriculados nessa escola superior com o sábio Salomão, todos nós erraríamos menos. Quantas pessoas, irmãos, por faltar a aplicabilidade do conhecimento que está inserido neste livro, rompe relacionamentos? Quantas pessoas que têm perdido lares, cônjuges? Quantas pessoas que não têm se dado bem no relacionamento entre pais e filhos e vice-versa? Quantas pessoas que erram? Quantos que falham no relacionamento com
as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Enfim, em todos esses aspectos que nós falamos aqui, em negócios, em vida familiar, na vida estudantil, junto aos nossos superiores, enfim, às vezes as pessoas erram e têm prejuízos irreparáveis. Quantas pessoas que têm prejuízos irreparáveis ao longo da vida, por não ter esta sabedoria que Provérbios nos ensina tão claramente aqui no seu livro. Nós estamos hoje meditando somente em um capítulo, capítulo 2 de Provérbios. Eu estava lendo, há alguns dias eu estou lendo sobre isto aqui, e os comentaristas dizem que o capítulo 2 de Provérbios, especialmente, ele está separado do capítulo 1 e separado do capítulo 3. Ele é unigênito aqui, trazendo lições preciosas para todos nós. Veja o versículo 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Querida igreja, irmãos amados, a primeira grande lição, ou eu diria que o primeiro grande privilégio que nós encontramos aqui, é esta primeira expressão deste capítulo, dizendo: filho meu. No sentido humano, talvez seja um mestre ensinando os seus alunos, talvez seja um pai instruindo os seus filhos. No sentido espiritual, é Deus me tratando de filho e tratando você de filho também. É Deus nos tratando de filhos. João capítulo 1, verso 11: E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas há uma palavra que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu e você hoje temos um imenso, pastor Itamar falou aqui sobre riqueza. Nós temos a maior e a imensa riqueza da face da terra. Eu e você somos chamados de filhos de Deus. O meu nome e o teu nome está escrito por inteiro nos céus. É um hino que nós cantamos. O nosso nome está escrito no livro de Deus. Pode não estar escrito nas páginas dos jornais da cidade, nem nas manchetes das revistas do mundo aí fora, mas o nosso nome está escrito no céu. E se você nesta noite, como eu também, atentarmos para esta palavra, que Deus olha para mim e para você e diz: filho meu, só isto aqui basta, só isto aqui basta. Eu sou filho de Deus, não pelos meus méritos e nem você pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. A todos quantos o receberam, ou receberam Jesus Cristo em suas vidas, Deus deu-lhes o poder de serem chamados, ou serem feitos filhos de Deus. Aí Provérbios diz aqui: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Deus nos trata de filhos, e ao nos tratar de filhos, Ele coloca também uma condição: se tu aceitares as palavras de Deus no teu coração. Nesta noite a palavra de Deus está sendo ministrada aqui deste púlpito, e aprove a Deus que todos nós que estejamos aqui venhamos aceitar esta palavra em nosso coração. O salmista, em uma das suas expressões poéticas também, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Aí o texto sagrado diz: meu filho, se tu aceitares as minhas palavras no teu coração, e esconderes contigo os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão inseridos aqui. Esse livro não envelhece. Esse livro nunca se torna obsoleto. Esse livro é a palavra de Deus, a viva palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Podemos, queridos irmãos, ler um texto sagrado milhares de vezes, e esse texto sagrado sempre é novo para nós, porque é a palavra de Deus. E nesta noite nós temos o privilégio de estarmos aqui diante da palavra de Deus e sendo chamados por Deus de filhos.
aceitar as palavras de Deus no coração. A desobediência é a mãe da infidelidade, ou a mãe da infidelidade e da infelicidade, é a desobediência. Quantos que olham para a Bíblia, leem a Bíblia, ouvem a Bíblia, mas não atentam para o que a Bíblia está nos dizendo. Olha, irmãos, quem se torna rebelde à palavra de Deus são pessoas tolas. Há um contraste tremendo em todo o livro de Provérbios entre sábios e tolos. Os sábios atentam para a voz do seu Deus, os tolos são insensatos, e eles sempre pavimentam o seu caminho rumo ao desastre. Mais uma vez eu digo a todos vocês, talvez eu possa dizer como um pai aqui: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que fala ao teu coração nesta noite, você será sempre uma pessoa bem-aventurada. Glória a Deus. Guardar os mandamentos do Senhor, são duas atenuantes aí, ou duas condições, após Deus nos chamar de filhos: atentar para a sua voz, guardar os seus mandamentos. Olha o versículo de número 2, o que diz: para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Olha, para fazeres atento à sabedoria. Em torno de 125 vezes do livro de Provérbios, nós encontramos essa expressão, sabedoria. E aqui já no versículo 2, o Senhor diz: para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido. Fique atento à sabedoria ao teu ouvido. O que é sabedoria? Sabedoria, irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. É eu ver as coisas acontecendo e agir como se os meus olhos fossem os olhos de Deus. Como Jesus Cristo agiria? Como Jesus Cristo agiria no cotidiano da vida? Será que é do jeito que nós estamos agindo? Ou vamos fazer a pergunta contrária, né? Será que a fórmula como nós temos agido no dia a dia, nos nossos relacionamentos interpessoais, será que é do jeito que o Senhor Jesus Cristo age? Quando Ele palmilhou por esta terra os seus 33 anos e meio, quando Jesus palmilhara por esta terra, o texto sagrado nos evangelhos, várias vezes nós encontramos nos evangelhos dizendo assim: e eles persuadiam Jesus para ver se o pegavam em alguma palavra, mas eles não conseguiam, porque Jesus Cristo, irmãos, além dele ser o autor da sabedoria, toda a sabedoria do trono de Deus estava sobre a sua vida, e os homens não poderiam de forma alguma pegar Jesus em nenhuma palavra, porque a palavra de Jesus, ou aquilo que sai da boca do Senhor Jesus, são palavras sábias. Eu quero orar nesta noite a Deus, para que Ele venha me dar a sabedoria de Jesus Cristo, e Ele venha te dar essa sabedoria também, a tal ponto que quando nós, no dia a dia, nesse cotidiano da vida, no trivial da vida, nós venhamos falar como Jesus Cristo fala, pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Eu quero ser cheio de Deus. Nos últimos dias minha esposa sempre tem repetido esta palavra lá em casa. Ela fala para mim: meu bem, eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Todos nós queremos ser cheios de Deus, cheios da sabedoria do Senhor. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus vê. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Existem pessoas muito cultas, eu disse agora mesmo e quero repetir, pessoas muito cultas, mas são tolas. Talvez essas pessoas tenham luz somente na mente, mas não tem luz no coração. Conhecem muito, sabem muito, adquiriram muito conhecimento. Eu não sei se os irmãos se lembram quando nós demos uma palavra aqui sobre Joabe. Joabe, ele é o símbolo do homem capaz. Ele é o símbolo do homem que sabia tudo. A Bíblia Sagrada conta a história de Joabe. Joabe no seu escritório só havia medalhas. Ele
não experimentou nenhuma derrota como comandante do maior rei de Israel. Mas por outro lado, quantas vezes faltou a sabedoria em Joabe? Tinha muito conhecimento, muitas estratégias de guerra, mas faltou-lhe sabedoria em muitas coisas. Eu não sei se os irmãos se lembram quando nós falamos aqui, capacidade não é tudo na vida desse Joabe. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos torne sábios. Sábios em tudo aquilo que nós fizermos. Glória a Deus. Que essa sabedoria não esteja somente em nossa mente, mas ela esteja no nosso coração. De tal forma que quando sair uma palavra da nossa boca, esta palavra seja igual o profeta diz, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim a palavra dita ao seu tempo. Uma palavra dirigida a um filho, uma palavra dirigida ao esposo, uma palavra dirigida à esposa. Isso tem um valor muito grande, muito grande. Aleluia, igreja. Versículo 3. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Olha o que... Os irmãos pensaram na profundidade deste versículo? Se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz. Sabe o que o sábio está dizendo aqui? Abra a tua boca, abra a tua boca, alce a sua voz em clamar a Deus, dizendo: Deus, me dê entendimento, Deus me dê sabedoria. Oh, glória a Deus. Faça isso, façamos isso. Às vezes a gente alça a nossa voz, nós abrimos a nossa boca para pedir tantas coisas banais. E nesta noite o Espírito de Deus nos trouxe aqui, para que a minha voz e a tua voz seja alçada, para pedirmos a Deus: Deus, me dê do teu entendimento, me dê da tua sabedoria, para que eu possa entrar e sair onde quer que eu esteja. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Há pessoas, irmãos, há pessoas que a gente chega perto delas para conversar com certas pessoas, parece que a boca da pessoa é um manancial de bênção, é um manancial de glória, de graça. De quando em vez a gente vai visitar certas pessoas, e a gente pensa que vai ali levar um conforto, um consolo, e dali a gente sai totalmente confortado, porque a boca da pessoa é um manancial de bênção, um manancial de glória. Alce a tua voz. É o texto sagrado diz para nós: alce a tua voz e diga: Deus, faz-me sábio neste mundo. Não deixe com que esta boca venha ferir quem quer que seja. Não deixe que desta boca saia aspereza. Não, Senhor, não. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Grite. O mundo, na sua insensatez, tem buscado e eles têm aplaudido com toda a força da voz que sai do mundo, né? O mundo tem a sua voz, o mundo tem o seu grito, e o grito do mundo é aplaudindo o vício, é exaltando o pecado, é promovendo iniquidade, é arrebentando com os princípios morais. Esta é a voz do mundo. Há uma expressão de Cantares de Salomão, que o amado diz para a amada assim: chegou o tempo, ó amada minha, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. E a voz da igreja do Senhor Jesus, a voz dos santos do Senhor Jesus, precisa ser uma voz diferenciada neste mundo aqui, de tal forma que as pessoas, aquelas pessoas que conversar conosco, ela saiba que verdadeiramente o Espírito Santo está em nossa vida, e aquilo que flui da nossa boca é diferente. Oh, bendito seja o nome. Você pode glorificar o Senhor por isso? Comece a pedir ao Senhor nesta noite: Senhor, faz-me sábio, como tu fizeste Salomão. Irmãos, quando Deus apareceu para aquele jovem, ele era um jovem. Deus diz: pede-me o que quiseres e eu te darei. Imagine se fosse no século 21. Imagine se hoje que Deus aparecesse para alguém e dissesse assim: pede-me o que quiseres. Senhor, eu quero uma Porsche, eu quero a melhor mansão ali dos Alphavilles. Senhor, eu quero ser o homem mais rico aqui de Goiás, eu quero isso, eu quero aquilo. Pede-me, jovem, você está no auge da vaidade da sua vida, pede-me o que quiseres. Senhor, eu quero sabedoria.
Me dê da tua sabedoria para que eu haja diante desse povo. Ah, meu Deus, que jovem sábio, que jovem diferente. Aí no pacote da sabedoria que ele pediu a Deus, Deus disse: se você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar riquezas, honra, fama, eu vou te dar tudo no pacote, vai tudo, pronto. Ah, glória a Deus. A rainha de Sabá veio visitar Salomão e diz que quando ela chegou no palácio, que ela viu a organização do palácio real de Salomão, e ela viu tudo aquilo que na verdade caracterizou o governo daquele homem, e quando ela saiu, ela havia ouvido sobre a fama de Salomão, ela disse: não me contaram nem metade daquilo que eu vi aqui em Jerusalém, não me contaram nem metade. É lógico que aquilo é uma alegoria de quando nós chegarmos lá nos céus de glória. Hoje nós falamos sobre as belezas dos céus, hoje nós falamos que o céu será maravilhoso, que Deus tem surpresas para nós, mas todos os salvos, todos os redimidos, no dia que nós chegarmos lá no céu, nós vamos chegar e dizer: ah, não me contaram nem metade daquilo que é aqui a Jerusalém celestial. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ter uma vida pautada no amor, na consideração, na graça, uma vida cheia de graça, vale a pena. O dia que eu e você chegarmos lá nas mansões celestiais, nós vamos dizer isso: não me contaram nem metade. Ah, se eu soubesse que os céus é maravilhoso assim, ah, se eu soubesse, eu teria sido mais crente, eu teria ido mais à casa do Senhor, eu teria amado mais, eu teria perdoado mais, eu teria sido um crente mais fiel, mais verdadeiro. Glória a Jesus. Versículo de número 4. Podem ficar tranquilos que eu não vou falar versículo por versículo até o final não, que podem ficar tranquilos. Se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A sabedoria tem que ser buscada como se busca prata, ouro e tesouros escondidos. Eu li um comentário, o comentarista dizia assim: naquela época não havia bancos para que as pessoas pudessem guardar os seus dinheiros. E muitas pessoas guardavam o dinheiro dentro do quintal da sua casa, em furar um buraco, em um esconderijo, e guardavam ali os tesouros, talvez o dinheiro, a prata, o ouro. Essas pessoas guardavam ali. Depois os seus descendentes iam procurar esses tesouros que porventura foram guardados pelos ancestrais. É por isso que o texto sagrado usa esta expressão aqui, olha: se como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos a procurares. É lógico que é com diligência que se procura tesouro escondido, mas o tesouro escondido que a Bíblia está nos inquirindo nesta noite para procurarmos é esta chamada sabedoria. Versículo de número 5 diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ah, que coisa linda, irmãos. Quando não tem jeito, deixe-me dizer para os irmãos o seguinte: não tem jeito de buscar sabedoria sem encontrar Deus. Quando nós buscamos sabedoria, olha o versículo que diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu estou buscando sabedoria, mas não tem jeito de achar sabedoria sem encontrar Deus. Graças a Deus. Busquemos ao Senhor, irmãos. Busquemos essa sabedoria, que a fonte dessa sabedoria é o próprio Deus. Por isso que o versículo diz aí: então entenderás o temor do Senhor. Versículo 6: a sabedoria é uma dádiva de Deus, porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Irmãos, sabedoria é algo que vem de Deus. Diz o texto sagrado: é o Senhor quem dá sabedoria. É o Senhor quem dá. Não se adquire em bancos de escolas, não se adquire sabedoria em livros seculares.
Adquire sabedoria em Deus. É o Pai dela, é o autor dela. Que coisa linda e maravilhosa. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca, essa palavra aqui da sua boca, é a chamada antropomorfismo, é o chamado antropomorfismo. É atribuir a Deus caracteres humanos. Deus tem boca igual nós, mas o texto sagrado aqui nesse antropomorfismo está dizendo: e da boca do Deus Todo-Poderoso emanará conhecimento para nós. Ah, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Deus é escudo e protetor do seu povo, está aí no versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Irmãos, Deus tem um carinho e Deus tem coisas tão grandes e maravilhosas reservadas para os seus. Não é por acaso que este capítulo, Deus começa esse capítulo nos tratando de filhos. Filhos, filho meu, mesmo que você tenha desobedecido, mesmo que você tenha falhado, mas tu é filho de Deus. Eu me lembro muito bem quando Jesus Cristo chegou à beira do mar da Galileia, em que os discípulos estavam ali descoroçoados e meio que desviados. Os discípulos estavam afastados de Jesus, e quando Pedro disse para os colegas dele: gente, eu vou voltar à pescaria, vou voltar à minha antiga profissão, é aqui no mar da Galileia, eu vou voltar a pescar. Não era esse o propósito de Jesus. E aí o texto sagrado diz assim: e os demais discípulos disseram: nós vamos contigo, nós vamos pescar também. Quando Jesus chega ali ressurreto dentre os mortos, aquela turma de gente desobediente, Jesus os trata de filhos. De longe Jesus os chama e diz assim: filhos, tendes alguma coisa para comer? Tendes alguma coisa para comer? Como é que a pessoa tem alguma coisa para comer longe de Jesus? Longe da comunhão de Jesus? Tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não, Senhor, não. Aí Jesus Cristo disse: então saia do mar, vinde aqui para a praia jantar comigo. Oh, glória a Deus. Vinde jantar. Eu tenho comida em abundância aqui. Essa viagem nós fomos ali, eles dizem que é naquele lugar onde nós fomos que Jesus Cristo fez esse milagre. E nós dissemos isto lá: aonde é que Jesus Cristo arrumou pão e peixe? Ali naquele deserto. Onde ele arrumou pão e peixe? Só pode ser na panificadora celestial. Onde é que ele assou aquele peixe ali, que ele disse para o seu: vim jantar, e vocês não têm nada para comer não? Vem jantar aqui, eu tenho janta boa para vocês. Oh, aleluia. Mesmo na nossa desobediência, mesmo na nossa fraqueza e na nossa fragilidade, Ele nos trata de filhos. Filhos amados, filhos que Ele ama. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Esta expressão aqui, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Quer dizer, a sabedoria e o conhecimento serão um deleite. Suave quer dizer, será um deleite da alma do crente. Não precisa a gente se esforçar. Se você estiver no Espírito, se você estiver buscando a Deus, não precisa você se esforçar para ser sábio. Será um deleite da sua alma. Oh, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é bonita demais. O nosso coração será a morada da sabedoria. Glória a Deus. O Senhor será a nossa, em 10 minutos no máximo eu termino. O Senhor será a nossa proteção confiável. O bom siso te guiará ou te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Eu estou lendo o verso 11, 12 e 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. A sabedoria e a palavra de Deus é proteção
confiável para nós. O que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite? Eu estou trazendo conselhos da palavra de Deus. Aqueles que ouvem os bons conselhos da palavra de Deus serão pessoas bem-sucedidas. Mas aqueles que não ouvem os bons conselhos da palavra de Deus, lá na frente a pessoa vai ouvir assim: coitado, não ouviu os bons conselhos. Lá no capítulo 24 de Provérbios está escrito assim: na multidão dos conselhos há sabedoria. Ouça os conselhos. E é tanto que nesta noite eu estou trazendo aqui, não são conselhos meus, são conselhos da palavra de Deus. Há conselhos que são perigosos, é lógico. Quantas pessoas que aconselham outros aí de maneira maliciosa, de maneira, meu Deus, que há conselhos que são perigosos, que não traz nenhum fruto. Mas os conselhos que estamos trazendo hoje são da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas estão aconselhando as outras, dizendo assim: nada hoje é proibido, faça o que você bem quiser, tudo aquilo que você quiser fazer, faça. Meu Deus, não é isso que a palavra sábia do Senhor nos ensina, de forma alguma, de forma alguma. Mas no versículo 16 a 19 está escrito assim, isso aqui é muito sério. Para te livrar, olha outro conselho tremendo aqui, para te livrar da mulher estranha e estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos, porque todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Queridos, a Bíblia Sagrada aqui está nos trazendo um imenso alerta sobre a questão de adultério. Esse adultério, ou esta prostituição, que tem sido aplaudido pelo mundo. As redes sociais, essas redes sociais que sem pedir licença, têm entrado dentro dos nossos lares até. As redes sociais, a imprensa hoje, aplaude o adultério. Aplaude a prostituição. Existe inventores de leis por aí afora, entre aspas, que estão tentando fazer com que a prostituição se torne uma profissão, aplaudindo o pecado. Mas o texto sagrado que nós lemos aqui chama-nos a atenção do perigo que existe sobre esta questão chamada de infidelidade ou adultério. O adultério é aplaudido e incentivado como avanço da sociedade contemporânea, mas ela, na verdade, é uma quebra de leis. A verdadeira felicidade não está em uma cama alheia, de jeito nenhum. Diz que a mulher adúltera, o texto sagrado diz que ela é sedutora, suas palavras são suaves como azeite, e as suas palavras são doces como mel. Mas depois, especialmente aqui, e lá no capítulo 5 e 6 de Provérbios, diz que lá na frente, vai ser amargoso como o absinto. Sabe o que é absinto? Absinto é uma planta lá do Oriente. Qual a planta aqui que amarga, pior que você puder imaginar? Assim é o absinto, né? Será amargoso, será cruel. Eu não sei se os irmãos já puderam observar aí, o Espírito Santo colocou o meu coração para que eu dissesse isso para os irmãos, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, o seu paladar é mais macio do que azeite, mas o seu fim é amargoso, é absinto agudo como espada de 2 fios, os seus pés descem à morte, os seus passos descem até ao inferno. Já viu isso aqui? Olha aqui o versículo 24 do capítulo 6, Deus diz assim: para te guardares da má mulher, que lisonjas com a sua língua estranha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos,
porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão ou pedir esmolas, e a adúltera anda à caça de vidas preciosas. Olha o que diz o texto sagrado: tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será aquele que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Da mesma forma que a Bíblia Sagrada está trazendo a figura aqui de uma mulher leviana, da mesma forma são os homens levianos também, não? É a mesma coisa, a mesma coisa. Irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão brincando com essa questão de infidelidade conjugal. Deus nos trouxe aqui, o Espírito Santo nos reuniu nessa noite aqui, para que pela palavra de Deus eu trouxesse esse alerta para a igreja nessa noite. Quem sabe alguma mulher casada aqui, algum homem casado aqui, você está em um perigo de uma tentação iminente, e você está tal qual o salmista que diz assim: quase que os meus pés se escorregaram, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer lá na frente, isso tem consequências dolorosas. No próprio provérbio diz aqui: filho meu, se os pecadores com blandícias quiserem te levar ao pecado, não consintas, volte atrás. Hoje, irmãos, no ambiente de trabalho, nas repartições públicas, na forma das pessoas se vestirem nas ruas da cidade, dentro dos ônibus, por onde quer que nós estejamos, esta vida sexual está sendo vendida muito barata, como se fosse uma coisa qualquer, e Deus trata isso com muita seriedade. O povo de Deus é um povo que Deus o chamou, e Deus escolheu, e Deus os chama de filhos, para que nós vivamos uma vida diferente daquilo que o mundo vive. Na verdade, nós somos humanos. Todo homem, eu já disse isso aqui, todo homem, em algum momento da sua vida, ele passa por essa chamada tentação. Mas esse hino que nós cantamos, 75, diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Queira estar em pé. Melhor e mais nobre será triunfar. Cante comigo. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Cante comigo. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Comece a orar, meu irmão, minha irmã. Comece a falar com Deus. Peça sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito de Deus para que Ele venha aplacar e acalmar aquela tempestade que porventura tem se levantado dentro do seu lar, ou dentro do ambiente do seu trabalho, para que Ele venha aplacar isso através da tua sabedoria que vem dos céus. Oh, Deus, olha pelos teus santos, pelos teus redimidos nesta noite. Quantas vezes nós temos falhado, Deus, mas nós queremos andar veredas direitas. Oh, Espírito Santo do Senhor, dá-nos um coração amável, ensinável. Dá-nos uma língua erudita, Deus. Senhor, tira a maldade do nosso coração, tira toda a malícia, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, que não provém de Ti, ó Deus. Enche-nos do Senhor,
Enche-nos da tua plenitude. Irmãos, orem comigo. Peça a Deus para encher você da presença dEle. Oh, santo é o nome do Senhor para sempre. Oh, santo és tu, ó Deus. Enche a igreja de Campinas, ó Deus querido, da tua plenitude, da tua graça. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.